O Colportor Evangelista. Capítulo 18. Auxílio para cada dificuldade. 1000 maneiras. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de si. Resultados não medidos por sucessos aparentes. Devemos ser cristãos sinceros e fervorosos, executando fielmente os deveres postos em nossas mãos e olhando sempre a Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Nossa recompensa não depende de nosso aparente sucesso, mas do espírito com que nossa obra é feita. Como colportores ou evangelistas, podeis não haver alcançado o sucesso por aquilo que orastes, mas lembrai-vos de que não conheceis nem podeis medir o resultado do esforço fiel. Não precisais desanimar. Havendo contínua confiança em Deus, contínua prática da abnegação, os obreiros não submergirão no desânimo, não se acabrunharão. Lembrar-se-ão de que em todo lugar há almas das quais o Senhor necessita e a quem o diabo está procurando, a fim de prendê-las fortemente no cativeiro do pecado de desrespeito à lei de Deus. A vitória será concedida. O colportor não precisa desanimar se é chamado a enfrentar dificuldades em seu trabalho. Trabalhe ele com fé e a vitória será concedida. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Quando quer que seja apresentado um livro que há de expor o erro, Satanás se posta ao lado daquele a quem é oferecido e apresenta razões pelas quais não deve ser aceito. Mas uma instrumentalidade divina está em ação a fim de influenciar as mentes a favor da luz. Anjos ministradores oporão seu poder ao de Satanás, e quando através da influência do Espírito Santo a verdade for recebida na mente e no coração, terá sobre o caráter um poder transformador. Olhar com fé em direção ao céu. Aceitemos a palavra de Cristo como nossa segurança. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca nos permitamos falar de modo desesperançado e desanimado. Perderemos muito se o fizermos. Olhando as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e angústias, damos prova de fé doentia e débil. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos, pertence-lhe todo o mundo. Pela fé olhemos para o céu. Contemplemos aquele que tem luz e poder e eficiência. Crer nas promessas de Deus. Aqueles que trabalham para Deus encontrarão o desânimo, mas pertence-lhe sempre a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Deus dará a mais maravilhosa experiência aos que disserem: creio em tua promessa, não fracassarei nem desanimarei. O Salvador enviará auxílio. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. O caminho para o céu acha-se consagrado pelas suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés feriu os seus. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham os conflitos a fim de prepararem a alma para a paz. Ele levanta o abatido. Nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Deus se inclina de seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda sincera súplica responde: eis-me aqui. Ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições ele é afligido também. Em toda tentação e em toda prova, o anjo de sua face perto está para livrar. Perigo da hesitação e da dúvida. Como o profeta Jonas considerasse as dificuldades e a aparente impossibilidade desta comissão, foi tentado a duvidar da sabedoria do chamado.
Enquanto hesitava, duvidando ainda, Satanás o venceu com o desânimo. No encargo que lhe fora dado, havia sido confiada a Jonas uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir-lhe o sucesso. Não permitir que a coragem falhe. Não permitais nunca que vossa coragem falhe. Jamais faleis de incredulidade, porque as aparências são contra vós. Ao trabalhardes para o Mestre, sentireis pressão pela carência de meios, mas o Senhor ouvirá e responderá às vossas petições por auxílio. Seja a vossa linguagem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Isaías 50, verso 7. Sejamos esperançosos e corajosos. O desânimo no serviço do Senhor é pecaminoso e desarrazoado. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, tem todo o poder. Pode conceder aos seus servos a medida da eficiência que a sua necessidade requer. Sede fortes e falai de esperança. Abri vosso caminho através dos obstáculos. Estais em matrimônio espiritual com Jesus Cristo. A palavra é vossa segurança. Aproximai-vos de vosso Salvador com a plena confiança de uma viva fé, unindo vossas mãos às suas. Ide aonde ele abrir caminho. Fazei o que ele vos disser, seja o que for. Ele vos ensinará com tão boa vontade como ensinará qualquer outro. Exercitar a fé de Calebe. Foi a fé que Calebe depositou em Deus que lhe deu coragem. Ela o manteve livre do temor do homem, mesmo dos mais poderosos gigantes, os filhos de Enaque, e capacitou-o a permanecer ousada e inflexivelmente na defesa do direito. Da mesma exaltada fonte, o poderoso general dos exércitos do céu, todo verdadeiro soldado da cruz de Cristo, deve receber força e coragem para vencer os obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis. Precisamos agora de Calebes, que com corajosas palavras deem um forte relatório em favor de ação imediata. Trabalhar com determinação. Os que estão no serviço de Deus precisam mostrar ânimo e determinação na obra de salvar almas. Lembrem-se de que há os que hão de perecer, a menos que nós, como instrumentos divinos, trabalhemos com determinação que não falhe nem esmoreça. O trono da graça deve ser o nosso arrimo contínuo. Enfrentar as dificuldades com bravura. Surgirão dificuldades que provarão vossa fé e paciência. Enfrentai-as com bravura. Olhai o lado luminoso. Se a obra está em embaraço, assegurai-vos de que não é por vossa culpa, e então prossegui, regozijando-vos no Senhor. As provas são benéficas. Mas quando nos sobrevém a tribulação, quantos de nós são como Jacó? Julgamos ser a mão de um inimigo, e na escuridão lutamos cegamente até ter gasto as forças sem encontrarmos conforto nem libertamento. Também nós precisamos aprender que as provações significam benefício e não desprezar o castigo do Senhor, nem desfalecer quando somos por ele repreendidos. O Senhor Jesus, nossa eficiência. Obreiros de Cristo nunca devem pensar, muito menos falar, em fracasso em sua obra. O Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito tem de ser nossa inspiração. E ao nos colocarmos em suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão. Poderemos aurir de sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites. Esperai grandes coisas. Não são as capacidades que agora possuímos ou havemos de possuir que nos darão êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia Ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra,
Peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Todas as dificuldades removidas. Se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, se por vossa própria escolha espiritual fordes livres e ditosos em Deus, se com satisfeito consentimento do coração a seu gracioso convite, vierdes e tomardes o jugo de Cristo, o jugo da obediência e do serviço, todas as vossas murmurações emudecerão, remover-se-ão todas as vossas dificuldades, todos os desconcertantes problemas que ora vos defrontam se resolverão. Mercê das maravilhosas operações da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas no mar.